O descobrimento da Austrália pelos portugueses em 1601 O descobrimento da Austrália pelos portugueses em 1601 5 anos antes do primeiro descobrimento até então mencionado com argumentos a favor do prévio descobrimento pela mesma nação no princípio do século XVI comunicado à Sociedade dos Antiquários de Londres pelo Sr. Richard Henry Major, ESQFSA. E por ele oferecido à Academia Real das Ciências de Lisboa traduzido de ordem da mesma Academia pelo sócio efetivo de José de Lacerda Lisboa Tipografia da Academia 1863 Descobrimento da Austrália pelos portugueses O descobrimento da Austrália pelos portugueses em 1601 5 anos antes do primeiro descobrimento até então mencionado com argumentos a favor do prévio descobrimento pela mesma nação no princípio do século XVI comunicado à Sociedade dos Antiquários de Londres pelo Sr. Richard Henry Major, ESQFSA. E por ele oferecido à Academia Real das Ciências de Lisboa traduzido de ordem da mesma Academia pelo sócio efetivo de José de Lacerda Lisboa Tipografia da Academia 1863 O descobrimento da Austrália pelos portugueses em 1601 comunicado à Sociedade dos Antiquários de Londres pelo Sr. Richard Henry Major, ESQFSA. E por ele oferecido à Academia Real das Ciências de Lisboa traduzido de ordem da mesma Academia pelo sócio efetivo de José de Lacerda meu prezado Sr. Henry. Se pudesse haver lugar a alguma dúvida acerca da importância de coligir, e meter no corpo da nossa literatura, as relíquias dispersas das primeiras relações dos descobrimentos geográficos, a dúvida acharia condigna resposta na inquieta curiosidade com que os mais esclarecidos anglo-saxões, habitantes da América, voltam a atenção para as particularidades, ainda de menos monta, que respeitam as primeiras narrações históricas da sua terra adoptiva. Um vasto campo de colonização, inferior somente à América, se está desenvolvendo com rapidez no Sul, e podemos presumir naturalmente que se há de tornar questão de não pequeno interesse para os que tiverem escolhido a Austrália como terra natal de seus filhos, o 2 conhecer quais foram os primeiros descobridores de um território tão vasto nas suas dimensões, tão importante nas suas condições essenciais, e cujo verdadeiro modo de existir se conservou todavia em segredo por milhares de anos. No ano de 1859 tive a honra de publicar para a Sociedade Acluit uma obra intitulada Primeiras Viagens à Terra Austral, compreendendo uma coleção de documentos e de extractos dos primeiros mapas manuscritos, tendentes a esclarecer a história dos descobrimentos sobre as costas daquela vasta ilha, desde o começo do século XVI até ao tempo do Capitão Cook. Na minha introdução àquela obra coube-me fazer ver que, na primeira parte do século XVI, havia indicações, nos mapas, de ter sido já descoberta a Austrália, mas sem documentos escritos para o confirmar, enquanto que, no século XVII há documentos autorizados para demonstrarem que as suas costas foram visitadas pelos holandeses em grande número de viagens, posto que não se encontrem documentos que as descrevessem imediatamente. As primeiras viagens dos holandeses foram feitas em 1606, e ficou para todos manifesto, como ponto histórico fora de questão, que, em aquele ano,
o primeiro descobrimento autêntico da Austrália foi feito pelos holandeses. É meu objeto neste escrito anunciar que, nos dias ultimamente findos, o Museu Britânico me deparou um documento, que, sem hesitação, transfere aquela honra da Holanda para Portugal, por tal modo que dá a este último peso uma vantagem sobre o primeiro de 5 anos de indisputável prioridade. O facto de que a Austrália foi na realidade descoberta mais de 60 anos antes, e com toda a probabilidade também por portugueses, não diminui a importância deste outro facto que desejo agora recordar como pela primeira vez revelado que a primeira viagem conhecida à Austrália, a que se pode marcar data, e o nome do descobridor, foi feita pelos portugueses em 1601. Contudo, se eu houvesse de limitar-me à simples enunciação do facto, sem mostrar a posição que tem de tomar na história do indicado e autêntico descobrimento da Austrália, receio que a notícia por mim anunciada fosse para vós tão destituída de interesse, como a mim próprio me deixaria descontente. A fim, portanto, de estabelecer com clareza a minha questão, julgo que devo apresentar-vos um sumário do que mais amplamente já escrevi na introdução da minha obra Primeiras Viagens à Austrália, declarando, que por amor da brevidade, tenho omitido as circunstâncias de menos momento, e algumas vezes modificado a minha linguagem, porém não me atrevi, por mera ostentação, e quando não há com isso a ganhar, a fazer alteração no que primeiramente havia escrito. Um tal procedimento afigurou-se-me pouco delicado e menos digno. Falei das supostas indicações da Austrália, porque, assim como em relação à América, assim também em relação à Austrália, podem assinalar-se suspeitas da existência de aqueles diferentes territórios nos escritos dos antigos, nos monumentos geográficos da Idade Média, e, testemunhos ainda mais positivos, com respeito à Austrália, nos bem delineados mapas manuscritos da primeira parte do século XVI. Entre os primeiros escritores, a citação mais notável que posso oferecer com referência ao continente austral, é a que se encontra no Astronomicon de Maniliu, Liv. 1, v234-238, onde, em seguida a uma extensa dissertação, diz, Esco colligitur terrarum forma rotunda, anc cercam variaedentes hominum atque ferarum aerea equicolum volucris. Pars ejuisade arctus emine, austrinis pars est habitabilis oris, subipedibus que jacet nostris. A data em que Maniliu escreveu, posto que não possa fixar-se com exatidão, supõe-se, com fundamento nas conclusões deduzidas das provas internas que nos sugere o seu poema, que foi no reinado de Tibério. No último período, a crença da existência de um grande continente austral anterior aos descobrimentos dos portugueses no Oceano Pacífico, demonstra-se pelos mapas manuscritos e outros monumentos geográficos, coligidos pelas investigações do meu chorado amigo, o falecido erudito e laborioso Visconde de Santarém no seu essay sur l'histoire de la cosmographie et de la cartographie du Moyen Âge. No volume I, pag 229 de esta obra, informa-nos de que de autres cartografies do Moyen Âge continuerem a representar acordenos leurs mapemondes L. Antictone, de apris la croyance que o al de la de la cintia de L. Ocean Americae L. Avaituni habitation de homis, uni altri region temperei,
que uma pelait lateira opusei, ou ai eletan impassible de penetrar cos de lazone torride. A mais antiga asserção do descobrimento de uma terra que tem posição, no primeiro mapa, analogada à Austrália, foi feita a favor dos tinos, que se supõem terem tido conhecimento daquelas costas muito antes do período da navegação europeia ao Oriente. 4 TV Note, nas suas Relations de Divers Voyages Curieuses, parte I, Prefeito Paris, 1663, diz, lateira austral, que fait maintenant une cinquième parte du monde, a été découverte à plusieurs fois. L'Estinois ou entiel connaissanciae ly a long temps, car Elion voit que Marco Polo marque do Grandes Isles ao sudeste de Java, se que o avaitapris aparemen destinois. A relação de Marco Polo descreve um território na direção da Austrália, que contém ouro, elefantes e especiarias, descrição que se vê claramente não poder aplicar-se à Austrália. Sem dúvida houve erro na direção da indicação sugerida, e parece certo que a terra que se pretendeu descrever era a Camboja. Não me detenho a dissertar sobre os vários erros crassos a que esta relação deu origem, em presença dos primeiros mapas holandeses, gravados, que apareceram na derradeira parte do século XVI. Falei deles circunstanciadamente no meu acluit. São interessantes em relação ao importante território a que parece terem referência, e na realidade recreiam pela sua natureza, variedade e número. O primeiro descobrimento da Austrália, reclamado por alguma nação, é o de um francês chamado Binot Palmier de Gonneville, natural de Ranfla, que deu à vela de aquele porto em junho, 1503, de viagem para os mares do sul. Depois de ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, foi assaltado de uma tempestade que o lançou sobre uma terra desconhecida, na qual foi tratado com hospitalidade, e de onde, depois da demora de 6 meses, voltou à França, trazendo consigo o filho do rei de aquela região. Infelizmente o Daério de Gonneville, na sua tornada, caiu nas mãos dos ingleses e perdeu-se, porém um eclesiástico, descendente de um dos naturas de esta região austral, que fora casado com uma parenta de Gonneville, havia coligido das tradições, e papéis avulsos da família, e igualmente de uma declaração judicial, feita perante o almirantado francês em data de 19 de junho de 1505, matérias para a obra que foi impressa em Paris por Cramoisi em 1663, intitulada Memoire touchant l'établissement de une mission chrétienne dans la terre australe, para um eclesiastique originaire de Settimemiteira. O autor, de feito, estava animado do ardente desejo de pregar o Evangelho na terra dos seus antepassados, e consumiu a vida em diligenciar obter dos que tinham a seu cargo as missões estrangeiras o enviarem-no para ele, e demais de isso, preencher de alguma sorte, a promessa que fora feita pelo primitivo navegador francês de que visitaria novamente aquela região. O trato amigável com os naturas, descritos por Gonneville, que fala deles como 5 tendo feito alguns progressos na civilização, é absolutamente incompatível com o caráter desleal e bárbara crueldade que vemos atribuída aos naturas da Austrália Norte por todos os mais recentes viajantes. Considere-se toda a narração desprevenidamente, diz Barney,
e a ideia que de pronto e muito naturalmente há de ocorrer é que a Índia Austral, descoberta por Gonneville, foi Madagascar. Tendo rodeado o cabo, foi arrojado pelos temporais para as latitudes pacíficas, e tão próximo de esta terra que para ele foi encaminhado pelo voo dos pássaros. Outro ponto que merece ser conhecido, a recusa da tripulação de prosseguir até a Índia Oriental, dificilmente pode crer-se que tivesse lugar, a estarem tanto avante para o nascente como a Nova Holanda. Reclamação mais razoável do que a precedente, ao descobrimento da Austrália nos princípios do século XVI, pode ser produzida pelos portugueses, fundando-se no testemunho de vários mapas manuscritos ainda existentes, pois que a tentativa, feita recentemente, de acrescentar a honra deste descobrimento a Magalhães, na famosa viagem do Vitória ao redor do mundo em 1520, é, como procurei mostrar, de todo o ponto insustentável. A reclamação de esta honra para a Espanha, é defendida nos seguintes termos no Compêndio Geográfico e Estatístico de Portugal y sus posiciones ultramarinas por Aldama Ayala, 8º Madrid, 1855, p. 482, os holandeses reclamam o descobrimento do continente da Austrália no século XVII, conquanto haja sido descoberta por Fernando de Magalhães, português, de ordem do imperador Carlos V, no ano de 1520, como se prova com documentos autênticos, tais como o Atlas de Fernando Vaz Dourado, feito em Goa. Em 1570, em um dos mapas do qual está traçada a costa da Austrália. O dito magnífico Atlas, iluminado com perfeição, conservava-se antigamente na livraria da Cartucha em Évora. Semelhante reclamação foi também feita por um seu distinto conterrâneo, embora a viagem fosse empreendida em serviço da Espanha, em um almanaque publicado em Angra, na Ilha Terceira, pela imprensa do governo em 1832, e composto, segundo se supõe, pelo Visconde de Sá da Bandeira, actual ministro da Marinha em Lisboa. Na investigação deste assunto tive por fortuna o auxílio do Dr. Martin, de Lisboa, editor do Mariners Tonga Islands, cujo exame do mapa de Dourado me dá o convencimento de que o tracto descrito no mapa como descoberto por Magalhães, é de feito um memorandum ou nota marginal cartográfica do real descobrimento da Terra do Fogo por Magalhães, e que, em consequência da sua inexacta colocação 6 no pergaminho, foi ao depois aplicada erradamente por Marquetar àquela parte do mundo agora conhecida como Austrália, ideia e a reclamação de que se trata. Agora porém passo a uma indicação mais plausível do descobrimento da Austrália pelos portugueses na primeira parte do século XVI, que decorre entre os anos de 1512 e 1542. Esta indicação acha-se por forma semelhante em diversos mapas manuscritos, todos franceses, onde, imediatamente abaixo de Java, e separado de aquela ilha somente por um apertado braço do mar, está traçado, na margem dos diferentes mapas, um largo território que se vai estreitando para o sul. Este território é chamado a Grande Java. No maior número destes mapas, o largo território continua sempre ao longo da porção sul do globo, formando a Grande Terra Austral,
em que desde tempos imemoriais tão largamente se tem acreditado, e juntando-se novamente com o mundo conhecido na Tierra del Fuego. Mas em um destes mapas ocorre uma exceção, muito para notar, a esta regra, o traçado da costa dos dois lados, oriental e occidental, da Grande Java, termina em pontos que oferecem fundado argumento de que representam os atuais descobrimentos. Por exemplo, o ponto mais austral em que termina o traçado da costa occidental é o grau 35, latitude real do ponto sudoeste. O traçado da costa oriental não é tão correto, mas estende-se muito por baixo do ponto mais ao sul da terra de Van Diemen, contudo pela sua distante posição teria de ser a parte de menos provável investigação, e, posto que incorretamente delineado, concorda com o facto geral de que a inclinação sul do traçado oriental da costa é muito maior que o da linha occidental. Com respeito à longitude da Grande Java, pode afirmar-se que, apesar de todas as discrepâncias que se notam nos mapas, não há outro território que demore dentro das mesmas paralelas e na mesma extensão, entre a costa oriental da África e a costa occidental da América, e que a Austrália realmente jaz entre os mesmos meridianos que a grande massa de território ali traçada. Relativamente ao contorno da costa, basta um mero relancear dos olhos para descobrir a geral semelhança no lado occidental, embora no oriental as discrepâncias, como era de esperar, sejam mais consideráveis. Na totalidade das inscrições particulares destes mapas ocorrem alguns nomes de baías e costas, que Alexandre Dalrymple, hidrógrafo do Almirantado e Companhia das Índias Orientais, primeiro de todos advertiu assimilarem-se a nomes dados pelo capitão Cook às partes da Nova Holanda, por ele mesmo descobertas. Na memória concernente 7 achagos e ilhas adjacentes, 1786, p4, falando deste mapa, diz, a costa oriental da Nova Holanda, como nós lhe chamamos, está designada com algumas circunstâncias curiosas por condizer com o manuscrito do capitão Cook. O que o mapa chama Baía das Angras, Bay of Inlets, chama-se no manuscrito Baía Perdida, Baía das Ilhas, R. de Bucudeislis, o lugar onde tocou o audaz, Endeavour, Castangereuze. De sorte que podemos dizer como Salomão, nada há novo debaixo do sol. Esta mal cabida insinuação houve, com prazer me recordo, judiciosa refutação da pena de Francis M. Frederico Metz, em um artigo impresso a p. 261, volumes do Vida Review ou Decade Philosophique, Literaire Politique, novembro 1805, que muito maliciosamente observa. Se Cook teve conhecimento dos mapas em questão, e pretendeu apropriar-se dos descobrimentos de outrem, é preciso supô-lo muito pouco atilado por ter conservado a estes descobrimentos os mesmos nomes, que haviam de denunciar o seu plagiato, a todo tempo que se tornassem conhecidas as fontes que tinha consultado. A Costa Perigosa foi assim chamada, porque, por espaço de 4 horas ele próprio se achou ali em perigo iminente de naufragar. Devemos portanto supor que se expôs a si e a sua tripulação à morte queissai certa, a fim de ter plausível desculpa de aplicar um nome semelhante ao que a mesma costa havia já recebido do navegador, desconhecido e anônimo,
que precedentemente a descobrira. Entretanto, nomes tais como Baía das Ilhas Costa Perigosa são muito conhecidos na geografia. Achamos uma Baía das Ilhas na Nova Holanda, e na costa oriental da ilha de Bornéu há uma Costa das Hervagens. O bom senso deste raciocínio, sem falar da questão de honra com relação a um homem do elevado caráter do capitão Cook, devia parecer decisivo. Contudo, esta semelhança de nomes, segundo eu próprio estou informado, tem sido notada por pessoas de alta posição que têm muito conhecimento de esta região, posto que sem nenhuma intenção de afrontar o capitão Cook, como prova da identidade daquele território com a Austrália. A semelhança de Côte des Herbides com o nome de Baton e Bay dado a uma parte correspondente da costa pelo capitão Cook, tem merecido particular atenção, conquanto se saiba que esta baía, chamada originariamente Stingray, e depois Baton e Bay, não foi assim chamada por causa da fertilidade do solo, mas sim por causa da variedade das plantas, novas para a ciência botânica, as quais foram descobertas em um solo que aliás nada prometia. É claro que os primeiros navegadores deviam assignar uma denominação 8 tal como a Côte des Herbides a uma praia digna de reparo pela rica produção da relva ou de outra qualquer vegetação, antes do que pela apreciação de algum descobrimento botânico. Se a semelhança dos nomes Rivière de Beaucoup d'Isles e Côte d'Angereuse com os nomes de Cook Baía das Ilhas e o lugar onde o audaz tocou descriptivos de indisputáveis realidades, fossem apresentados por Dalrymple como prova de grande probabilidade de que o território representado no primeiro mapa era a Nova Holanda, sem pretender arriscar nenhuma insinuação contra o merecimento do seu rival, nós receberíamos esta plausível observação com deferência e justo assentimento. Que a Nova Holanda era o território assim representado, é asserção sustentada com vários argumentos por mais de um dos nossos vizinhos franceses. M. Coquebert Montbret, em uma memória impressa no número 81 do Bulletin des Sciences de 1804, cita a injuriosa observação de Dalrymple, e tacitamente concorda em ter ela produzido o seu efeito deceptivo no espírito de leitores incautos. Um atlas, que se acha ao presente na mão de Sir Thomas Phillips, e contém indicações semelhantes às que deixo descriptas, veio à mão do príncipe de Talleyrand no princípio deste século, e atraindo a atenção do celebrado geógrafo M. Bardier du Bocage, dele tirou uma larga notícia, que foi lida em uma sessão pública do Instituto em 3 de julho de 1807. Esta diz que devemos chegar à conclusão de que estes atlas foram copiados dos mapas portugueses, e por conseguinte que o descobrimento da Nova Holanda pertence aos portugueses. Esta a opinião, continua ele, de M. Dalrymple, Pickerton, de La Rochelle, e de vários outros, e não creio que possa alegar-se nenhuma boa razão para refutar uma opinião tão bem fundada. Entretanto, M. Bardier du Bocage soltou esta expressão do seu convencimento tentando fixar o período do descobrimento, em cuja tentativa caiu em erros que me propus refutar, porém a que seria fastidioso aqui aludir. A prova que subministram estes mapas, de terem tido por base os descobrimentos portugueses, é a seguinte. Todos elas são franceses, e que todos são repetições, com ligeiras variações, de uma única origem,
mostra-se pelo facto de que os defeitos são os mesmos em todos. As indicações portuguesas ocorrem em alguns nomes, tes como teira nega de forma afrancesada de tierra anegada, isto é terra nova e coberta de água ou baixios, graça ao cabo da Formosa. Levanta-se portanto a questão, julgando por tes provas, se foram os franceses ou portugueses os descobridores. Em resposta ofereço a seguinte exposição. No ano de 1529 João Parmentier de Dieppe fez uma viagem a Sumatra, e durante a viagem morreu. Parmentier era poeta, douto clássico, e igualmente navegador e bom hidrógrafo. Acompanhou nesta viagem seu íntimo amigo o poeta Pedro Crignon, que, regressando à França, publicou em 1531 os poemas de Parmentier, com um prólogo que contém o seu elogio, no qual diz que Parmentier foi le premier François qui a entrepris a striplote pour mener navires à la terre Amérique que on dit Brasil, et semblablement le premier François qui a découvert les Indes jusqu'à les lidita probani, et, si morten ele eust pas prevenu, de croi que o eusteta deutejus quis hilarimuluques. É de peço esta autoridade este ponto, porque vem de um homem de distinção, o segundo do navio, e íntimo do mesmo Parmentier. Assim pois os franceses não passaram, nos mares do sul, além de Sumatra antes de 1529. A data do mais antigo dos mapas citados não é anterior a 1535, pois que contém o descobrimento de S. Lourenço por Jacques Cartier em aquele ano, porém ainda quando não o suponhamos mais antigo que o de Routes, que tem a data de 1542, se perguntamos de quais viagens dos franceses nos mares do sul temos conhecimento entre os anos de 1529 e 1542, nem o abade Raynal, nem nenhum moderno escritor francês, nem tampouco os antiquários que investigaram com maior indagação a história dos descobrimentos franceses, como, por exemplo, Émile Léon Guérin, autor da Histoire maritime de France, Paris, 1843, oitavo, e Les Navigateurs Français, Paris, 1847, oitavo, nenhum apresenta a mais leve pretensão de que os franceses navegassem para aquelas paragens na primeira parte ou no meado do 16º século. É certo, contudo, que a França estava em aquele tempo muito pobre, e muito implicada em cuidados políticos para entremeter-se em longínquas investigações náuticas. Se assim o tivesse feito, toda a América do Norte e o Brasil poderiam agora pertencer-lhe. Todavia sabemos ao mesmo tempo, que os portugueses tinham anteriormente a 1529 estabelecimentos nas ilhas das Índias Orientais, e a existência de nomes portugueses nos territórios de que falamos, como se acham delineados em estes mapas franceses, é de si mesma o reconhecimento de terem sido descobertas pelos portugueses, como sem dúvida a opinião dos franceses, com respeito à cobiça e exclusivismo dos portugueses não só devia ter tornado os primeiros mais diligentes em reclamarem tudo que lhes fosse possível em matéria de descobrimentos, mas também devia ter estorvado a gratuita introdução de nomes portugueses em regiões tão remotas, se elas próprias as houvessem descoberto. No tomo 3º da coleção de Ramusio,
na notícia do discurso de gran capitano de mer francese del luogo de Dieppe, etc., que sabemos agora ser a viagem de João Parmentey a Sumatra em 1529, e com toda a probabilidade escrito pelo seu companheiro e elogiador o poeta Pedro Crignon, encontrasse esta expressão: eu penso che li portoghesi debbano aver bevuto della polvere del cuore del re Alessandro. E credo che si persuadino che Dio non feciai el mare in ella terra, se non per loro, e che ele altri nazioni non si hanno degnidei navigare, e se fosse nel poter loro dei mettere termini e serrarai el mer del capo dei Finisterre Irlanda, já há molto tempo sariace se in averiano serato ai el passo. Mas, demais de isto, pois que tira de aí muita força este argumento, não devemos deixar de ter em conta o ciúme dos portugueses, que vedavam a comunicação das informações hidrográficas relativamente aos seus descobrimentos em aqueles mares. Humboldt afirmou: Histoire de la Géographie do Novo Continent, tom 4, p. 70, sobre a autoridade de cartas de Ângelo Trevigiano, secretário de Domenico Pisani, embaixador de Veneza na Espanha, que os reis de Portugal defenderam, sob pena de morte, a exportação de cartas marítimas que revelassem a derrota a Calecut. Achamos igualmente em Ramusil, Discorso Sapra é o livro de Eduardo Barbosa, e Somario delle Indie Orientali, tom 1, p. 287b, imposta semelhante proibição. Diz ele que estes livros estiveram ocultos por muito tempo, e não se consentiu que fossem publicados por convenientes razões, que não devo aqui manifestar. Também fala da grande dificuldade que ele mesmo tivera de obter uma cópia, posto que imperfeita, em Lisboa, tanto possono observa ele gli interesse del príncipe. Pode formar-se alguma ideia do conhecimento que possuíam os espanhóis no meado do século XVI acerca da parte do mundo de que tratamos, pelo seguinte extracto de uma obra intitulada El Libro de los Costumbres de todas las gentes del mundo y de las Índias, traduzida e compilada pelo bacharel Francisco Tamara, Antuérpia, 1556, a 30 léguas de Javala Menor, está el Gatigaranil y Dias Gredos de la Equinocial de la Atra parte Asia el Sur. Desde aqui é delonte no há notícia de mas tierras, porque no se ha navegado por esta parte mas é delonte, por tierra no se pode andar por los machos lagos grandes altas montarias que por aqui há. A um desese que 11 por aqui é o paraíso terrenal. Ainda que isto não foi escrito originariamente em espanhol, porém traduzido de Johannes Boemus, não é fácil de crer que fosse apresentado aos espanhóis, se entre elas houvessem mais exatas informações a este respeito. Os factos assim reunidos levam-me à conclusão de que a terra descrita como La Grande Java nos mapas franceses a que tenho feito referência, não pode ser senão a Austrália, e que foi descoberta antes de 1542, coisa que pode aceitar-se como certeza demonstrada, porém, quanto tempo antes, não é claro. Creio também que tenho conseguido fazer sentir a grande probabilidade de terem sido os portugueses os seus descobridores. Em um mapa destinado a servir de esclarecimento às viagens de Drake e Cavendish por Jodocus Ondius, é apresentada a Nova Guiné como uma ilha perfeita,
sem uma só palavra que faça nascer dúvida acerca da exatidão do desenho, enquanto que a terra austral, separada da Nova Guiné apenas por um estreito, tem um perfil notavelmente parecido ao do Golfo de Carpentaria. Estas indicações dão a este mapa um interesse especial, principalmente porque se mostra que é anterior à passagem de Torres pelo Estreito de Torres, em 1606, pois que tem as armas da Rainha Elizabeth, antes que o unicórnio da Escócia expulsasse o dragão dos Tudors. No artigo Terra Australis, na obra de Cornélio Whitfield, Descriptionis Ptolemaicae Augmentum, Louvet, 1598, encontramos o seguinte passo: Australis terra unium aliarum terrarum australissima tenuique discreta fretu novam Guineam oriente objicit, paucis tantum actenus lioribus cognitam, quod posto não ad que alteram navigationem, cursus ail intermissus sit, enice coactis impulsis quinautis ventorum terra binarius eu ad navigetur. Australis terra initium sumit duobus aute tribus gradibus subia equatori, tanta equiacibus dão magnitudinis esse perribetur, ut si quando integri delecta erit, quintam ilam mundi partem fora arbitrentur. A declaração que fica citada foi impressa, convém recordá-lo, antes de algum descobrimento da Austrália de que tenhamos notícia autêntica. Porém, quando se examinam estas indicações do descobrimento da Austrália no 16º século, é natural perguntar quais explorações haviam sido feitas pelos espanhóis em aquela parte do mundo, no decurso do dito século. Depois do período da viagem de Álvaro de Saavedra às Molucas em 1527, cessamos de encontrar a atividade do espírito de investigação por parte dos espanhóis nos mares do sul embaraçados pela sua situação política, e pelos apuros do tesouro. O imperador XII em 1529, renunciou definitivamente às suas pretensões às Molucas a troco de uma soma de dinheiro, posto que manteve a sua reclamação às ilhas descobertas pelos seus vassalos, ao nascente da linha de demarcação limitada agora aos portugueses. Em 1542 foi mal sucedida a tentativa de formar um estabelecimento nas Ilhas Filipinas que fez Ruy Lopes de Villalobos, porém tendo-se atribuído o mau resultado à falta de direção, foi enviada com igual intento nova expedição em 1564 sob o mando de Miguel Lopes de Legazpi, que obteve completo êxito, e uma colônia espanhola foi estabelecida em Zebu. Não é impossível que este estabelecimento desse ocasião às viagens de descobrimento feitas em este tempo pelos espanhóis, das quais nenhuma notícia foi publicada. Em 1567 Álvaro de Mendanha deu a vela de Carlau para uma viagem de descobrimentos, na qual descobriu as Ilhas de Salomão e várias outras. Há grande divergência nas diferentes relações de esta viagem. Em 1595 fez segunda viagem ao Peru, na qual descobriu as Ilhas Marquesas, e o grupo depois chamado por Carteret Ilhas da Rainha Carlota. O objeto de esta expedição era fundar uma colônia nas Ilhas de Salomão, que ele descobrira na precedente viagem, mas que pela inexatidão dos seus cálculos não foi capaz de encontrar. Tentou estabelecer uma colônia na ilha de Santa Cruz, mas não o conseguiu, e faleceu em esta ilha. Em esta segunda viagem teve por principal piloto Pedro Fernandes de Cuiras,
que pode ser considerado como o último dos distintos marinheiros de Espanha, e cujo nome reclama especial menção em uma obra que trata das primeiras indicações da Austrália, posto que ele mesmo nunca visse as praias de aquela grande ilha continental. 2. O descobrimento da ilha de Santa Cruz sugeriu ao espírito de Quiras que o grande continente sul estava enfim descoberto, e encontramos em duas memórias por ele dirigidas a D.L. de Velasco, vice-rei do Peru, o primeiro debate circunstanciado acerca de esta grande questão geográfica, a qual, posto que ele próprio não estava destinado a demonstrar por via de algum descobrimento actual, não obstante pode dizer-se que, diretamente mediante ele mesmo, foi posta no caso de ser resolvida. É certo que, nutrindo estas vagas hesitações com respeito à existência de um continente sul, se torna difícil fazer distinção entre a Austrália propriamente dita e o grande continente descoberto 13 no presente século, 20 ou 30 graus ao sul de aquela vasta ilha. Dalrymple, que, há perto de 2 séculos, advogava com energia a causa sustentada por Quiras, falando de este navegador, diz: o descobrimento do continente sul em qualquer tempo, e por quem quer que tenha de ser efetuado completamente, de justiça é devido a este nome imortal. Deveria advertir-se, que, de feito há 3 motivos de dúvida relativamente ao nome de aquele navegador, o que convém notar, porque podem transviar o juízo do leitor superficial da história da navegação de aquele período, quanto à sua conexão com o descobrimento da Austrália. Em primeiro lugar, conquanto geralmente seja reputado espanhol, é descrito por Nicolau Antônio, autor da Biblioteca Hispana, que era espanhol, e não deixaria de querer, como deve supor-se, reclamar um tão distinto navegador para seu concidadão, como lusitanos, eborenses, Utium Lusitani, português, que os portugueses afirmam ser natural de Évora, e o estilo dos seus escritos justifica a suposição. Em segundo lugar, Antônio de Aloa, no seu resumen, p. 119, cita uma relação da viagem de Quiras, que se diz dada na história de La Religión Seráfica, de Diogo de Cordova, obra que eu não tenho tido a boa fortuna de encontrar, onde se menciona o descobrimento de uma larga ilha no 28º grau de latitude sul, a qual latitude fica mais ao sul do que de qualquer modo se sabe terem chegado Quiras ou os seus companheiros. Em terceiro lugar, as memórias impressas de Quiras têm o título de Terra Australis Incógnita, enquanto que a Terra Austral Sul, descoberta pelo mesmo Quiras, e por ele denominada Del Espírito Santo, não é senão a New Hebrides dos mapas de hoje. A Quiras e Dalrymple somos de feito devedores indiretamente da primeira designação que dá algum sentido à nomenclatura moderna que se refere à Austrália, a saber, em relação ao Estreito de Torres. Que Quiras, português, ou espanhol por nascimento, estava ao serviço de Espanha, não padece dúvida nenhuma. O vice-rei do Peru favoreceu com ardor os seus planos, porém considerou a execução deles como fora dos limites da sua própria alçada. Em consequência, instou com Quiras para que pusesse a questão na presença do monarca espanhol em Madrid, e lhe deu cartas para recomendar a sua pretensão. Se Felipe III foi movido pelos argumentos de Quiras relativamente ao descobrimento do continente do Sul,
ou antes pelo desejo de explorar a estrada entre a Espanha e a América pelo nascente, com a esperança de descobrir as opulentas ilhas que demoram entre a Nova Guiné e a China, não precisamos deter-nos a disputar o. É possível 14 que pesassem ambos estes motivos, porque Quiras foi enviado ao Peru com plenos poderes, dirigidos ao vice-rei, conde de Manutarei, para pôr por obra o seu plano, e foi assistido amplamente com 2 navios bem armados e uma corveta, com cujas forças deu a vela de Calau a 21 de dezembro de 1605. Luís Vaz de Torres comandou o almirante, ou segundo navio, de esta expedição. A viagem foi considerada como da maior importância, e Torquemada, na relação que faz de ela na monarquia indica, diz que os navios eram os mais alterosos e bem armados que se tinham visto em aqueles mares. O objeto era fazer um estabelecimento na ilha de Santa Cruz, e partir de ali para procurar a Tierra Austral, ou continente sul. Depois do descobrimento de várias ilhas, Quiras chegou a uma terra que nomeou Australia del Espírito Santo, julgando fazer parte do grande continente sul à meia-noite do dia 11 de junho de 1606. Enquanto os 3 navios jaziam ancorados na baía a que deram o nome de São Felipe e São Tiago, Quiras, por motivos ignorados, e sem dar signal nem aviso, ou foi arrojado por uma tempestade, ou largou do porto, e achou-se apartado dos outros 2 navios. Subsequentemente à separação, Torres achou que a Australia del Espírito Santo era uma ilha, e então continuou a derrota para o poente, prosseguindo as suas investigações. Pelo mês de agosto de 1606 caiu sobre uma costa no 11,5 grau de latitude sul, que chamou Principio da Nova Guiné aparentemente a parte sudoeste da ilha, ao depois chamada Louisiada por M. de Bougainville, e que se sabe hoje ser uma cadeia de ilhas. Como não pôde passar para a parte do vento de esta terra, Torres margeou na extensão do lado sul, e ele mesmo deu a seguinte relação do rumo que seguiu. Navegamos 300 léguas de costa, como já disse, e encurtamos a latitude 21/2 graus, o que nos trouxe a 9 graus. Daí achamo-nos sobre um banco de 3 a 9 braças, que se estende ao longo da costa por espaço de 180 léguas. Prosseguimos, acompanhando a costa, até 71/2 graus de latitude sul, e o seu termo é em 5 graus. Não podemos ir mais além por causa das muitas restingas e fortes correntes, de sorte que fomos obrigados a navegar ao sudoeste, em aquele fundo d'água, até 11 graus de latitude sul. Todo aquele espaço é um arquipélago de ilhas sem número pelas quais passamos, e no fim do 11º grau o banco torna-se mais areento. Há aqui muito grandes ilhas, e outras aparecem mais ao sul. São habitadas por negros, corpulentos e nus. As suas armas são lanças, sechas, e massas armadas com pedras mal afeiçoadas. Não podemos obter nenhuma das suas armas. Colhemos em toda esta 15 terra obra de 20 pessoas de diferentes nações, a fim de podermos, por via delas, dar melhor informação das coisas a vossa majestade. Dão larga notícia de outro povo, posto que não se fazem entender com facilidade. Detivemo-nos sobre este banco 2 meses,
ao cabo do qual tempo nos achamos em 25 braças, 5 graus de latitude sul, e 10 léguas de distância da costa, e, tendo caminhado 480 léguas, a costa corta ao nordeste. Não a examinei, porque o banco tornasse muito baixo. Assim, pois, navegamos para o norte. As grandes ilhas vistas por Torres no 11º grau de latitude sul, são evidentemente os cerros do Cabo York, e os 2 meses de difícil navegação foram consumidos em passar o estreito que separa a Austrália da Nova Guiné. Uma cópia da carta de Torres foi guardada felizmente nos arquivos de Manilha, e até que foi tomada aquela cidade em 1762 pelos ingleses, não se sabe que este documento fosse descoberto por Dalrymple, que pagou merecido tributo à memória do distinto navegador espanhol, dando a este perigoso passo o nome de Estreito de Torres, que desde então há conservado. Quiras chegou ao México a 3 de outubro de 1606, 9 meses depois da sua partida de Carlau. Tomado profundamente do sentimento da importância dos seus descobrimentos, dirigiu várias memórias a Felipe III, manifestando veemente desejo de investigações ulteriores em aquelas regiões desconhecidas, porém, depois de alguns anos de frustrada perseverança, faleceu em Panamá no ano de 1614, deixando após de si um nome que, no mérito, conquanto não no resultado, foi o segundo somente depois de Colombo, e com ele expirou o heroísmo naval da Espanha. Raciocinando como diz Dalrymple segundo os princípios da ciência, e com profunda reflexão, afirmou a existência do continente sul, e votou-se durante o resto da vida, com diligência infatigável, posto que mal apreciada, a fazer vingar esta concepção sublime. Em um documento dirigido ao rei de Espanha por Frei João Luís Arias, dá-se notícia do teor enérgico com que se houve cuiras para ressuscitar as empresas espanholas nos mares do sul, e com especialidade em relação ao grande continente sul. Contudo, enquanto a glória das empresas navais espanholas assim declinava, essa mesma nação que a Espanha tinha esmagado e perseguido, preparava-se para suplantá-la na carreira da audácia e da prosperidade. A guerra da independência tinha excitado a energia das províncias dos Países Baixos, que se haviam libertado do jugo espanhol, ao passo que as crueldades, perpetradas nas províncias que os 16 espanhóis tinham conseguido novamente subjugar, levavam ao exílio um número de famílias coisa incrível. A maior parte de estas estabeleceu-se nas províncias do norte, e por conseguinte, levou para ali o influxo de prodigiosa atividade. Entre os emigrados havia numerosos comerciantes empreendedores, principalmente de Antuérpia, cidade que por largos anos teve quinhão muito considerável, posto que indireto, no comércio transatlântico de Espanha e Portugal, e que de sobejo conhecia as suas imensas vantagens. Estes homens estavam naturalmente animados com o ódio mais rancoroso dos desterrados, exacerbado pela diferença da fé, e pela memória de muitas injúrias. A ideia que tomou vulto entre elas foi privar a Espanha do comércio transatlântico, e por este meio acanhar-lhe os recursos, acrescentar os dos protestantes, e de esta arte resgatar eventualmente as províncias do sul dos Países Baixos do poder dos seus apressers. Esta ideia,
ao princípio praticada vagamente entre poucos, tornou-se geral quando os espanhóis proibiram aos navios holandeses o empregarem-se em qualquer sorte de tráfico com a Espanha. Esse tráfico existirá apesar das guerras, e havia subministrado aos holandeses os principais meios de a sustentarem. Vendo-se expulsos com tal violência do quinhão que lhes cabia no comércio transatlântico, os holandeses determinaram rehavel com juros. A geografia e a hidrografia tornarão-se então objeto do estudo e aplicação mais desvelada, e este período distinguiu-se pela aparição de homens como Ortelius, Marquetar, Plancius, de Bray, Ulcius, Cloverius, etc., que somos agora obrigados a considerar como pais da moderna geografia. Destes, o mais ardente em transformar os recursos da ciência em arma contra os apressers da sua pátria, foi Peter Plancius, eclesiástico calvinista, que abriu em Amsterdã uma escola náutica e geográfica, com o expresso desígnio de ensinar os seus concidadãos a acharem o caminho da Índia, e outros mananciais de onde a Espanha derivará a sua força. Não nos detemos em apreciar os seus esforços de achar pelo norte vereda para o oriente. O conhecimento do caminho que levava diretamente àquela opulenta porção do mundo, acrescentou-se notavelmente com o aparecimento da grande obra de João Huygens van Linschoten, antes de 1595 a 1596. Linschoten havia vivido 14 anos com os portugueses nas suas possessões do Oriente, e coligirá ali abundante cabedal de informações. A Companhia Holandesa da Índia Oriental foi estabelecida em 1602, e em 1606, encontramos um navio da Holanda fazendo o primeiro descobrimento autêntico do grande território sul, a que deram o nome 17 de Nova Holanda. No nosso tempo, aquela designação foi trocada por indicação de Matthew Flinders, a quem somos devedores dos conhecimentos da hidrografia de aquele país, pelo distinto e apropriado nome de Austrália. Dos descobrimentos feitos pelos holandeses nas costas da Austrália, pouca notícia tiveram os nossos antecessores ainda há 100 anos, e os próprios holandeses. O que então era conhecido, conserva-se na obra Relations de Divers Voyages Curieux de Melchisedec Paris 166372, Fol, em Unilden Ostartarie de Nicolau Wittsen, antes de 1692 a 1705, Fol, na Dvelintnuden New Ostindien, Anstum 724-26, Fol, e na Inledningstat de Algemene Geografia de Nicolaus Struik, Anst 1740, quarto. Temos obtido, todavia, depois de isso vários esclarecimentos, por via de um documento que chegou às mãos de Sir Joseph Banks, e foi publicado por Alexandre Dalrymple, aquele tempo hidrógrafo do Almirantado na Companhia da Índia Oriental, na sua coleção concernente a Papua. Este curioso e interessante documento é cópia das instruções dadas ao Comodoro Abel Jans Tasman para a sua segunda viagem de descobrimentos. Aquele distinto comandante já tinha descoberto, em 1642, não só a ilha agora do seu nome chamada Tasmânia, mas também a Nova Zelândia, e, rodeando o lado oriental da Austrália, mas sem o ver, navegou na viagem de volta ao longo da praia norte da Nova Guiné. Em janeiro, 1644,
foi enviado a fazer segunda viagem, e acompanhou as instruções assignadas pelo governador-geral, Antônio Van Diemen, e pelos membros do Conselho, de um preâmbulo, no qual, segundo a ordem cronológica, se referem os precedentes descobrimentos dos holandeses. Por esta narração, combinada com um passo de Sares, incerto em Purchas, volume I, p. 385, sabemos que, em 18 de novembro, 1655, o iate holandês, do Effen, o Pombo, foi enviado de Bentham para examinar as ilhas da Nova Guiné, e navegou ao longo do que se pensava ser a parte occidental de aquele território, até 193/4 graus de latitude sul. Este extenso território achou-se pela maior parte deserto, mas em alguns lugares era habitado por negros selvagens, bravios e cruéis, que mataram alguns homens da tripulação, por cujo motivo não se pode saber coisa alguma acerca da terra e das éguas, como se pretendia, e por falta de provisões, e de outros objetos necessários, foram obrigados a deixar o descobrimento incompleto. A extremidade mais saliente da Terra tem nos seus mapas o nome de Cabo Quiroir, ou torna a viagem segundo observa Flinders. A navegação de Funfen 18 da Nova Guiné foi para o sul, ao longo das ilhas do lado occidental do Estreito de Torres, para a parte da Terra Austral um tanto ao poente e sul do Cabo York. Porém pensava-se que todas estas terras eram continuadas, e que formavam a costa occidental da Nova Guiné. Assim que, sem ter de isso advertência, o comandante da Duefen fez o primeiro descobrimento autêntico de uma parte da Grande Terra Sul pelo mês de março de 1606, porque se mostra que tinha regressado à banda no começo, ou antes de junho de aquele ano. A honra de aquele primeiro descobrimento autêntico, como até aqui a história o tem aceitado, estou agora no caso de a disputar. Ainda há poucos dias descobri no Museu Britânico um mapa mundi MS em o qual, na extremidade noroeste de um território, que ao presente poderei demonstrar sem nenhuma dúvida ser a Austrália, ocorre a seguinte legenda: Nuka Antara foi descoberta o ano 1601 por Mano, Sikh, El Godinho de Evedia, Sikh, por mandado de, Sikh, vice-rei Ives, Sikh, de Saudarra, Sikh, o que Queissai não precisava de ser traduzido. Nuka Antara foi descoberta no ano de 1601, por Manuel Godinho de Heredia, por mandado do vice-rei Aires de Saldanha. A desgraça é ser este mapa somente uma cópia, porém creio que seria capaz de responder, fundado nas provas internas, que nenhuma dúvida pode padecer a autenticidade da informação que nele se contém. O original foi feito pelo ano de 1620, depois do descobrimento da terra de Endragtsland, na costa occidental da Austrália, pelos holandeses em 1616, porém antes do descobrimento da costa sul por Pieter Nuits em 1627. Longe do autor suspeitar a existência da costa sul, persevera no antigo erro, que prevalecera pelo decurso de todo o século XVI, representando a Terra Austral como um vasto continente, cujas partes, as que tinham sido realmente descobertas, se prolongam para o norte até a paralela, em que jazem respectivamente aqueles descobrimentos. Assim, pois,
temos este mapa Austrália, como foi já descrita, ao lado direito do mapa, e a ilha de Santa Cruz nas Novas Hébridas, New Hebrides, chamada Nova Jerusalém, descoberta por Quiras, ao lado esquerdo, porém ligadas ambas e formando parte de um grande continente sul. 19 é facsimile de uma porção do mapa MS que se acha no Museu Britânico. É facsimile de uma porção do mapa MS que se acha no Museu Britânico. Agora pode objectar-se com respeito a este mapa, que não sendo senão cópia tirada no começo do presente ou ao fechar do século passado, a exposição que dá matéria a este escrito pode ter sido inserta fraudulentamente. Porém, para que pese uma tal consideração é preciso apresentar um motivo, e o mais razoável é assignar a honra do primeiro descobrimento autêntico a Portugal em vez de o atribuir à Holanda. Para isto é necessário supormos que o falsificador foi português. Tenho a responder que, ao passo que tudo que está escrito 20 no mapa é em português, a cópia foi tirada por pessoa que não só não era portuguesa, mas de mais a mais ignorava o português. Por exemplo, a legenda em questão, breve como é, contém não menos de 5 erros crassos que provam ignorância da língua. Assim, pois, as palavras por Manuel estão escritas por Manuel, Heredia está escrito Evediado, está escrito de Aires, está escrito Aives, Saldanha está escrito Saldarra sem o tio para indicar a abreviatura. Mais ainda, se há de atribuir-se a suposta falsificação ao intento de reclamar ulteriormente para os portugueses a honra do primitivo descobrimento, de onde nasce que nunca esse intento foi posto em execução. Nunca, até hoje, aquele facto se fez público, e os mais interessados na antiga glória da nação portuguesa, ignoram o descobrimento que este mapa declara ter sido feito. Enquanto a não se ter tornado este objeto do domínio da história, pode explicar-se pela comparativa pequena importância que no tempo seria dada a um tal descobrimento, e também pelo facto de que, não estando já então os portugueses no apogeu da sua prosperidade, não tomaram este objeto em maior conta, repetindo as expedições àquele território, como pouco depois os holandeses realmente começaram a fazer. Além disto, pode aventurar-se a conjectura de que, sendo o mapa uma cópia, a data do descobrimento pode ter sido transcrita menos cuidadosamente, assim, por exemplo, 1601 podia facilmente estar escrito no original 1610, e haver-se copiado erradamente. Por felicidade, a exatidão da data pode ser provada sem hesitação. Declara-se distintamente que a viagem foi feita de ordem do vice-rei Aires de Saldanha, o período de cujo vice-reinado abrange somente de 1600 até 1604, e por este modo fecha-se a porta à possibilidade do erro imaginado, pois que termina antes do período dos primeiros descobrimentos dos holandeses. Ainda mais, pode objectar-se, que é possível que um território indicado tão vaga e incorrectamente não seja a Austrália. A resposta é tão indisputável como a que fixa a data do descobrimento. Imediatamente por baixo da legenda de que se trata, segue-se outra assim concebida, terra descoberta pelos holandeses a que chamarão Indust, Sik, ao Concórdia, terra descoberta pelos holandeses, a que elas chamaram Endrast ou Concórdia. E Endragtsland, como todos sabemos,
foi o nome dado a um largo tracto da costa ocidental da Austrália, descoberto pelo navio holandês Eendracht, em 1616. Todavia, se a legenda de que falamos não é cópia genuína de 21 um antigo mapa genuíno, como conseguiu o moderno falsificador ter conhecimento do nome de um cosmógrafo não imaginário, que viveu em Goa em um período que se ajusta com o estado dos descobrimentos geográficos representado no mapa, do qual porém nenhuma produção manuscrita ha sido impressa no tempo em que o suposto mapa fictício foi traçado ou a legenda ficticiamente inserta. Penso que estes argumentos concluem e estabelecem a legitimidade da cópia moderna do antigo mapa. Com respeito ao descobridor Manuel Godinho de Heredia, ou antes Heredia, como escrevem Barbosa Machado e Figanieri, encontro a seguinte obra de que ele é autor, História do Martírio de Luís Monteiro Coutinho, que padeceu por ordem do rei Aschenrahmancorn no ano de 1588, e dedicada ao ilustríssimo de Aleixo de Menezes, arcebispo de Braga, cuja dedicatória é datada de Goa, em 11 de novembro de 1615, FOMS com várias notas. Barbosa Machado chama-lhe distinto matemático, e Figanieri um cosmógrafo residente em Goa. Segue-se, como consequência natural, que o mapa original foi executado por ele mesmo. A cópia veio de Madrid, e foi comprada pelo Museu Britânico, em 1848, ao Esar de Michelena Y. Rochas. Será matéria de interesse descobrir algum dia a existência do mapa original, mas, se aquele estava na livraria de Madrid, ou em alguma outra parte, deve ser assunto de futuras investigações. Em um pequeno volume intitulado Informação da Áurea Chersoneso ou Península e das Ilhas Auríferas, Carbúnculas e Aromáticas, ordenada por Manuel Godinho de Heredia, cosmógrafo, copiada de um antigo MS e dada à luz por Antônio Lourenço Caminha, em uma reimpressão das Ordenações da Índia, do Senhor Rei de Manuel, Lisboa, Imprensa Regia, 1807, oitavo, encontra-se um lugar que pode ser traduzido como segue, Ilha do Ouro. Enquanto os pescadores de Lamaquera, na ilha de Suletres estavam ocupados na pesca, levantou-se um tão grande temporal que se lhes tornou absolutamente impossível regressar à praia, e portanto tiveram de ceder à força da tormenta, que foi tal, que por espaço de 5 dias os deteve fora da Ilha do Ouro, a qual jaz no mar na costa fronteira, ou contra a costa de Timor, que propriamente se chama Costa do Sul. Quando os pescadores abicaram a terra do ouro, não tendo comido durante os dias da tormenta, saíram a procurar provisões. 22 foram tão felizes e bem-sucedidos, que, enquanto inquiriam o terreno, buscando inhames e batatas, encontraram-se com tão grande quantidade de ouro, que carregaram o bote a ponto de não poder levar mais. Depois, tomando água e os necessários abastecimentos para voltarem à terra natal, padeceram outra borrasca, que os arremessou para a ilha do Grande N4, e desembarcaram todo o ouro, o que excitou grande inveja entre os Endes. Estes mesmos Endes determinaram, portanto, como os pescadores lamacheres, repetir a viagem, e quando estavam prontos para desaferrar, Endes e lamacheres, apoderou-se deles tão grande temor, que não se atreverão, por causa da sua ignorância, a atravessar aquele mar do ouro.
Parece na verdade, ser acto providencial do Altíssimo que Manuel Godinho de Heredia, o cosmógrafo, tivesse recebido com missão do Conde Almirante, vice-rei da Índia dentro e além do Ganges, para que o mesmo Heredia pudesse ser meio de se acrescentar em novos patrimônios à coroa de Portugal, e de tornar-se rico o dito conde e a nação portuguesa. E todos, portanto, e especialmente o dito senhor, houverão de reconhecer com gratidão este serviço assinalado, o qual, obtendo completa realização, merecerá ser considerado como um dos mais ditosos e afortunados acontecimentos do mundo para a glória de Portugal. Em todo o caso, pois, o descobridor deve, por muitas razões, ser assistido eficazmente na empresa do ouro. Primeiramente, por se haver de ter atrição à primeira posse do ouro pela coroa de Portugal. Em segundo, pela facilidade da descoberta do ouro. Em terceiro, por serem as minas do ouro as maiores do mundo. Em quarto, porque o descobridor é um instruído cosmógrafo. Em quinto, porque pode verificar ao mesmo tempo a descrição das Ilhas do Sul. Em sexto, por causa da nova cristandade. Em sétimo lugar, porque o descobridor é um capitão experimentado, que se propõe prestar muito grandes serviços ao rei de Portugal, e ao felicíssimo de Francisco da Gama, conde da Vidigueira, almirante e vice-rei das Índias dentro e além do Ganges, e senhor do ouro, carbúnculos e especiaria do Mar do Oriente que pertence a Portugal. Desprovido da relação especial da viagem, mediante a qual foi feito o descobrimento, que dá principal assunto a este papel, sai que não podemos contar para ulterior confirmação da sua verdade, senão 23 com o que nos subministra o extracto que deixamos transcripto. Manuel Godinho de Heredia é ele designado como um douto cosmógrafo e hábil capitão, que tinha recebido comissão especial para fazer a exploração das minas de ouro, e para verificar a descrição das Ilhas do Sul. A própria Ilha do Ouro é descrita como situada na costa fronteira ou contra a costa de Timor, que propriamente se chama Costa do Sul. É muito provável, conforme a esta descrição, que seja a mesma nuca antara do nosso mapa MS, que demora sobre a costa sul em frente de Timor. É também, além disso, de notar que o período da comissão dada à Heredia se aproxima na data, como prova grande número de factos, do descobrimento que se lhe atribui da Austrália. O vice-rei, Francisco da Gama, que deu àquela comissão, foi o imediato predecessor de Aires de Saldanha. A duração do seu governo abrange somente de 1597 a 1600, e o atribuído descobrimento foi feito em 1601, posto que não saibamos o mês. Dificilmente pode esperar-se mais cabal confirmação de um descobrimento, que não se acha mencionado senão em um mapa provavelmente único. Apresentando esta carta à Sociedade dos Antiquários, que veneram o passado, não a fecharei sem uma palavra de reverência e acatamento para com as antigas glórias de uma nação em outros tempos poderosa. Os verdadeiros reis do mundo são os iniciadores dos grandes feitos, os gastadores dos grandes descobridores. Foram os portugueses nos dias em que o mundo sai que não estava senão meio e mal conhecido. A Portugal devemos não só um Gama, porém, não menos, um Colombo,
sem o qual o majestoso império de Aquelia em cujo domínio nunca se esconde o sol, não fora acaso senão um sonho, em vez de uma realidade. A Inglaterra, cujos atrevidos marinheiros têm feito caminho por todos os mares, conhece quanta justiça deve ser feita à intrepidez dos seus nobres predecessors, que, em frágeis caravelas, e através dos incomensuráveis páramos do oceano, poderão abrir estrada, não somente à glória da sua própria nação, mas também à civilização e prosperidade do mundo inteiro. Fico sendo, meu prezado Sarene, vosso de veras RH Major. A Sarene Elis, KH etc., etc., etc. Esta razão irrespondível foi-me sugerida pelo falecido distinto Dr. Brown, que não só, como Humboldt descreveu, era botanicorum facial princeps, porém de si próprio tinha conhecimento da localidade de que falava. 2. Com respeito à notícia de esta viagem, vede a carta de Quiras a de Antônio de Morga, Capitã Sexta, Pag 29, na obra de Morgas Sucessos em las Islas Filipinas, México 1609, quarto, e obra de Figueiroa, Eixos de Garcia Hurtado de Mendoza, quarto Marquês de Canete, Madrid, 1613, quarto, Liv 6, p. 238. 3. Os habitantes da Costa de Sul são designados especialmente como pescadores por Crawford no seu Dictionary of the Indian Islands. 4. Esta é a Ilha das Flores. Em uma lista das principais minas de ouro, obtida por curiosidade de Manuel Godinho de Hareidia, cosmógrafo, residente em Malaca por espaço de mais de 20 anos, publicada também com as ordenações da Índia, Lisboa, 1807, conta-se a mesma história, porém a ilha é chamada Ilha do Conde. Asterisco End of the Project Gutenberg e-book. O descobrimento da Austrália pelos portugueses em 1601. Update de editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use it work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to a project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, non-proprietary proprietary include any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1
Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited Warranty, Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations,
$1 TO cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.